Eu queria ler com você o texto que está em Lucas 15, a partir do versículo 11. É um texto, que eu creio que mais fala do amor do Senhor por nós. E se você estudar ele todos os dias você vai ter algo novo para aprender com o Senhor através dessa passagem. Por quê? Porque é a parábola do filho pródigo. Talvez você saiba ela quase de cor, mas eu quero trazer algo para você nessa noite, amém? Eu digo para o irmão do seu lado, Deus tem algo especial para você, Ele vai ministrar o seu coração, gere uma expectativa no Senhor, diga para Ele, amém? Então diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse o pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Amém? Então perceba, essa história é muito conhecida. Quantos já conheciam essa história do filho pródigo? Amém? A grande maioria de nós conhecemos essa história e sabemos a história. Então, fala de um homem que era muito rico, tinha 2 filhos. Um dos filhos, o mais moço, decide pedir a sua herança antes do tempo. Perceba que a Bíblia diz que o homem divide a sua herança e entrega para os filhos. Então perceba que não foi só o filho mais novo que recebeu a herança, mas os 2 filhos recebem a herança, porque ele faz a divisão dos bens e entrega para eles. Então o filho mais velho também recebeu a herança nesse momento. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas a Bíblia diz ali no começo que foi repartido aquilo que eles deveriam receber. E aí esse filho mais novo vai, gasta tudo que tem, e ele chega numa posição muito ruim, porque ele foi levado a cuidar de porcos. Cuidar de porcos para o judeu era o pior tipo de trabalho que existia. Por quê? Porque o porco era um animal imundo e o judeu não se alimentava de coisas imundas e nem tocava em coisas imundas. Então, quando ele vai cuidar de porcos, isso era para o judeu a pior coisa que existia. Detalhe, ele estava passando por uma situação tão difícil que ele decide que ele tem o desejo de comer a comida dos porcos. Então, perceba que ele chegou assim no fundo do poço. E aí ele pensa: puxa, nem os trabalhadores do meu pai passam por tanta vergonha e necessidade como eu estou passando. Então eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai o seguinte: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser seu filho, mas pelo menos me contrata como seu trabalhador. Então a mentalidade do filho era que ele deveria voltar para o seu pai, e pelo menos a função de trabalhador seria melhor do que a situação que ele se encontrava. E ele decide fazer isso. E aí ele volta para o seu pai, e no meio, quando ele encontra o seu pai, ele vai
contar ou falar todo o discurso que ele tinha preparado, mas o pai interrompe tudo aquilo e fala: não, meu filho voltou, vamos mudar as vestes dele, vamos entregar o anel novamente, vamos colocar a sandália novamente nos pés dele e vamos fazer uma festa porque ele voltou. O filho mais velho, que tinha recebido a herança também, ele, voltando do campo, estava trabalhando, provavelmente cuidando de alguma coisa do seu pai, encontra aquela festa e música, e provavelmente ele já imaginava o que era, mas ele pede para confirmar, falando com um funcionário do seu pai. E o funcionário do seu pai diz: não, seu irmão que estava perdido, voltou, e como ele voltou bem, seu pai está se alegrando e festejando por isso. E aí o filho mais velho fica bravo com aquilo, indignado, achando que, puxa, como é que esse meu irmão que aprontou tanto volta e meu pai faz festa por isso, e eu que sempre estive aqui servindo, não recebo nada. E aí o pai, para você perceber que não amava mais do que um ou do que o outro, o que ele faz? Ele sai, vai ao encontro do filho mais velho, e tenta apaziguar as coisas, dizendo: filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Então perceba que esse é o contexto que nós estamos vivendo. Mas nós podemos tirar algumas coisas dessa história. Podemos aprender algumas coisas a respeito de nós sermos filhos e não servos. E talvez, quando eu falo isso, você pense: pastor, mas nós não devemos servir? Nós não somos servos? Você precisa entender como funciona a ordem das coisas. Por quê? Porque hoje nós não servimos porque queremos nos tornar filhos. Nós somos filhos, e porque nós entendemos que somos filhos, a nossa natureza faz com que a gente sirva. Amém? Sim? Então diga para o irmão do seu lado: porque você é filho, você serve. Amém? Inclusive, a Bíblia diz que os apóstolos falavam que serviam, Paulo servia. A Bíblia diz em Filipenses 2,7 que o Senhor, mesmo sendo Deus, deixou a sua posição de Deus para descer aqui na terra para nos servir. Então, servir faz parte da natureza do Senhor Jesus. Amém? Então, eu não estou falando para você que servir é algo ruim. Eu estou querendo te mostrar que primeiro você tem que entender quem você é. E aí, quando um filho decide servir, isso manifesta a glória de Deus aqui na terra. Amém? Por quê? Porque quando um filho entende a posição que ele é e decide servir, isso transforma o lugar que ele está. Amém? E aí, você entendendo isso, você nunca mais vai servir ao Senhor ou servir alguém para ter a aprovação dessa pessoa ou para ter a aprovação do Senhor. Mas você faz isso porque você já entendeu quem você é. E isso manifesta a glória de Deus. Amém? Isso é algo poderoso. Amém? Quando os filhos decidem servir, isso gera algo poderoso. Amém? E aí, olhando para esse contexto, você precisa perceber algo. Quando nós nascemos, qual é a primeira coisa que nós nos tornamos? Quando você nasce, você já é considerado filho de alguém. Amém? Então a primeira coisa, quando você nasce, você já está na posição de filho. Amém? Você precisa entender isso. E quando você decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está sendo colocado na posição de filho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu no seu lugar para que você que era considerado inimigo por causa do pecado receba um espírito de adoção e passe a se tornar filho. Amém? E aí quando você passa a se tornar filho, essa é a sua posição para sempre. Sabe, muitas pessoas ainda tentam se relacionar com Deus na base do servir, ou fazer algo para merecer ainda a posição de filho. Mas o Senhor não deseja isso para a sua vida. Ele quer que uma vez só, e você já fez isso se você já aceitou Jesus, você reconhece que é pecador, reconhece que precisa de mudança, e a partir desse momento, a sua forma de relacionar com Deus é como um filho. Então, como um filho, muitas vezes, você está com alguma dificuldade. O Peterson, por exemplo, agora, tendo uma criança em casa, a gente começa a perceber algumas coisas e começa a entender mais profundamente a palavra. É muito legal de ver isso. Mas o Peterson, quando ele cai, às vezes ele nem se machucou, mas ele já vem: papai, papai, e chorando, assim, com uma cara de choro, e já bate a mão na cabeça, ou bate a mão em algum lugar que ele machucou, e daí ele: venha, venha, e aí ele quer me mostrar onde ele caiu, e tudo mais. Às vezes ele faz isso com a mãe dele também, e vem mamãe e veja e tal, e daí ele bateu no sofá, e bateu em algum lugar e tal. Nem foi algo muito grande, mas ele quer mostrar para o pai e para a mãe o que aconteceu. E essa é a forma dele se relacionar. O problema é que quando nós nos relacionamos com o Senhor como servos, muitas vezes,
nós fazemos da seguinte forma, não dessa forma que o Peterson faz. Ele entende que eu sou o pai dele e que eu sou o protetor e que estou cuidando dele. Então, por isso que ele chega contando isso para mim. Muitas vezes ele, vai fazer alguma coisa que não deve e ele, papai, não, não. E vai e faz errado, dizendo não, não, porque ele sabia que eu já ia dizer não para ele. Eu já disse algumas vezes em outros momentos. E ele sabe que está fazendo errado e ele fala, papai, não, 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 não. E aí acaba fazendo e eu brigo com ele. E aí ele vem e me abraça porque ele está chorando porque eu briguei com ele. Mas perceba que ele tem um relacionamento de estar próximo. Mas muitas vezes cristãos têm se relacionado com o Senhor assim, Deus, não faz isso comigo, Deus. Eu preciso que o Senhor me alimente. Deus, não faz isso comigo, eu preciso que o Senhor cure a minha vida. Como se o Senhor é quem gerasse o problema na sua vida e não a solução para a sua vida. O Peterson, quando ele vem chorando ou quando ele vem pedir alguma coisa, ele faz isso sabendo que eu posso ser o provedor na vida dele. E o relacionamento dele comigo é como um pai, Por quê? Porque ele me vê como pai, entende isso e ele sabe que eu posso prover na vida dele. Mas muitas vezes, como cristãos, nós olhamos para o Senhor em vez de nós relacionarmos dessa forma. Nós nos relacionamos com Ele, achando que nós ainda precisamos mostrar para Ele que nós merecemos ser filhos dEle e por isso Ele poderia nos abençoar. E a sua forma de se relacionar com Ele, muitas vezes, é uma forma estranha, tentando convencer Deus de que você é filho dEle e que Ele poderia te dar alguma coisa. Mas lembra que há uns cultos atrás eu disse para você que há um poder na oração e quando nós precisamos de algo, nós podemos pedir para o nosso Pai e que eu dei o exemplo de Davi, o Senhor falou para ele, se você queria mais mulheres, eu poderia ter te dado, era só você pedir. E eu falei para você que se você tem um problema de saúde, um problema financeiro, um problema com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você deveria pedir para o Senhor e o Senhor tem prazer em te abençoar? Sim. Só que nós só conseguimos pedir para o Senhor quando nós entendemos que somos filhos. Se nós ainda achamos que temos um problema, que o pecado nos atrapalha de relacionar com Deus, isso faz com que você não tenha a cara de pau, talvez, de pedir algo para o Senhor mesmo não merecendo. Porque você acha que porque você pecou e não é bom o suficiente, você não poderia entrar na presença de Deus e pedir para que Ele mudasse seu marido, a sua esposa. Então perceba que a forma que você crê no Senhor e aquilo que você entende do Senhor ao teu respeito, isso transforma a sua forma de se relacionar com Ele. E aí você precisa compreender que o Senhor quer se relacionar com você como um pai e um filho. E mesmo quando o Peterson faz errado, ele vem me pedir as coisas depois. E mesmo quando ele está fazendo errado, eu brigo com ele, ele vem pedir colo porque eu briguei com ele, ele ficou triste. Então perceba que mesmo ele sabendo que está errado, ainda ele corre para o pai. Por quê? Porque ele sabe que é o pai e é o pai que vai suprir algo na vida dele. É isso que o Senhor deseja da sua vida. Que você perceba que o pecado não é mais algo que te atrapalha de se relacionar com Deus. Inclusive, você só vence o pecado quando você pede para o Senhor assumir o controle da sua vida. Sozinho você não dá conta de vencer o pecado. E aí, olhando ainda para o contexto do que nós vimos no filho pródigo, no versículo 19, ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que essa palavra, curtinha, já, ali que ele está falando, ele está dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas perceba que o que ele pensava a respeito dele, é que talvez quando ele estava na casa do pai, antes de ter ido gastar tudo, ele era digno. E ele se considerava bom e como um filho, porque ele era digno de ser chamado de filho. E aí, a partir do momento que ele erra, ele volta para o pai dizendo assim, pai, uma época eu podia ser chamado de filho, porque eu fazia as coisas e eu era bom, agora eu não posso mais, e eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas perceba a reação do pai nesse momento. O pai fala assim, não, o filho voltou. Não importa o que ele fez. Porque o pai, ele não está preocupado com o que você fez, é um amor incondicional. Inclusive, essa é uma forma de nós criarmos nosso filho. Existem regras e leis para uma criança. Inclusive, a Bíblia diz que a lei vem para a criança. Amém? Enquanto nós somos crianças, há uma necessidade de lei. Mas a forma de você criar seu filho na graça é amando ele incondicionalmente. Independente se ele faz certo ou errado, há um amor incondicional. Mas você tem regras e leis, por exemplo, uma criança nunca deveria pegar
quando criança e não entende ainda, uma faca. Então há uma lei de que pegar na faca é algo ruim. Sim? Então a forma de criar seu filho na graça é amando ele incondicionalmente, mas você coloca regras. Por quê? Para que ele entenda o que pode ou não, e aí quando ele amadurecer, você não vai precisar com 18 anos falar para ele não pega a faca, que é perigoso, porque ele já entendeu isso. Amém? Então nós precisamos entender isso também, que quando nós ensinamos uma criança, há algumas regras que elas precisam. E eu estou falando de uma criação de filhos, amém? E aí, olhando para esse contexto, o pai fala para o filho, não, o filho voltou, eu vou trazer as coisas de volta. E ele entrega 3 coisas para esse filho, que são importantes nós percebermos, porque essas 3 coisas também são entregues para nós. Então diga comigo assim, o filho recebeu vestes novas, o anel e as sandálias. Amém? Então ele recebeu vestes novas, o anel e a sandália. Amém? Todos os filhos recebem isso. E a gente já vai entrar no que são essas coisas para você perceber que isso está sobre a sua vida. Mas eu queria ainda continuar o comparativo do primeiro irmão que se achava digno e já não se via mais como digno e por isso vai para a presença do pai achando que não poderia ser chamado de filho. Se até nós que somos maus, como a Bíblia fala, não faríamos isso com o nosso filho, falando, não, filho, não, você falhou comigo, agora você só é meu servo. Meu filho nunca mais. Você não faria isso com o seu filho. Nenhum pai faz isso com o filho. Né? Às vezes a gente fala de alguns jovens e adolescentes que têm aprontado com seus pais, estão envolvidos nas drogas, e a gente fala assim, esse pai não toma decisão, não faz alguma coisa. Por que ele não faz? Porque ele ama o filho de tal forma que ele não sabe como resolver isso, e às vezes não sabe se posicionar dessa forma. Então pense, mesmo um pai, né, nós somos seres humanos e somos falhos, não conseguimos tirar o nosso filho da posição de filho, e você vai perceber isso, às vezes, nesse contexto. A pessoa está envolvida em droga, né, acabando com a vida da família inteira, e o pai não consegue se posicionar para resolver aquilo. Por quê? Porque é o filho, e ele não vai deixar de ser filho, e mesmo que ele esteja aprontando tudo que ele pode aprontar, ele continua sendo filho. Então perceba que Deus não faz isso também, e a reação do pai é o quê? Não, o filho voltou, ele continua sendo filho. Nós vamos dar uma festa porque ele decidiu voltar. Perceba que não é o pai que manda o filho embora. O filho, ele desonra o pai, pede para repartir as coisas, o pai faz isso e o filho decide ir embora. O pai nunca nos manda embora. Na verdade, ele prefere que nós estejamos com ele o tempo todo. Inclusive, faz festa quando nós voltamos porque estávamos afastados. Mas ele nunca manda embora. Ele nos dá a liberdade, às vezes, de sairmos, como aconteceu nesse caso ali do filho mais novo. Mas perceba que não é o pai que mandou esse filho embora. Inclusive, ele faz festa quando o filho retorna. E aí, quando você olha para o contexto do filho mais velho, né, se você olhar lá no final, esse filho mais velho, ele chega na presença do pai e ele fala, pai, eu trabalhei tanto para o Senhor, eu servi o Senhor tanto, e o Senhor, em vez de dar uma festa para mim, que te servi e te honrei, você dá para esse filho que voltou para casa e, na verdade, só te desonrou. E aí o pai fala para o filho o seguinte, filho, você sempre esteve comigo, você tinha a minha presença o tempo todo, e inclusive, tudo que eu tenho é seu. Mas perceba que os 2 filhos, eles tinham o mesmo pensamento em relação ao pai. Os 2 filhos se achavam dignos, se achavam merecedores de serem chamados como filhos. Os 2 achavam que, pelo que eles faziam, eles tinham direito de ser chamados como filhos. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O pai mostra para o primeiro filho e mostra para o segundo filho que não era o que eles faziam que definiam que eles eram filhos, mas simplesmente porque eles eram filhos. Amém? Perceba isso. Você é filho não porque você faz alguma coisa para o Senhor. Você é filho porque Ele escolheu que você seria filho. Quando Ele decidiu mandar Cristo para morrer no seu lugar, isso te tornou filho. Amém? Então diga para o irmão do seu lado, você é filho porque o Senhor escolheu que você fosse filho. Não tem a ver com aquilo que você faz. Amém? E aí por isso que a glória do Senhor é manifestada quando os filhos entendem isso e decidem servir. Porque eles não servem para serem aceitos, mas eles são aceitos, entendem isso, e aí eles decidem servir. E um filho, né, o dono de uma empresa, quando ele decide trabalhar junto com os seus funcionários, isso é algo incrível. Então um filho que não precisava servir, mas pela sua natureza e por entender a natureza do seu pai, o DNA que seu pai passou para ele, decide servir também, isso manifesta a glória de Deus aonde você está. Amém? Então perceba que
servir tem duas formas. Uma que você serve para ser reconhecido e recompensado, entendendo que por causa disso você é filho, e uma que você serve porque você já entendeu que é filho. Isso é algo poderoso. Amém? Mas ainda eu queria falar, né, desses 3 pontos, desses 3 objetos que o pai devolve para o filho, né, quando ele decide voltar para casa, porque isso fala de nós como filhos, recebendo isso do Senhor. Amém? A Bíblia diz assim: o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então perceba que a primeira coisa que o pai faz é colocar novas vestes no filho. E isso nós podemos entender algo, porque sempre que a Bíblia fala de vestes, ela está falando de vestes de justiça. Então quando você lê Isaías 61:10, a Bíblia diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então perceba que essa troca de vestes está significando algo. Isso significa que o manto de justiça, uma nova posição diante de Deus, né? A gente, quando aceita o Senhor Jesus, nós recebemos o dom da justiça, nós somos justificados. Então a justificação não é resultado daquilo que você faz, não é resultado das suas boas obras, né? Não é resultado de você ser alguém bom, mas sim um resultado de que Cristo morreu na cruz e Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justos. Todo o pecado Cristo levou na cruz e hoje você é considerado justo porque a justiça de Deus, por meio de Cristo, é colocada em você. Amém? Então, quando a Bíblia fala que nós temos vestes novas, quando o filho recebeu uma veste nova, está significando que o quê? Que toda aquela roupa velha, né? Aquela roupa desgraçada que ele estava ali, destruída que ele experimentou ali, por causa da vida de pecado que ele levou, por causa da vida, né, de miséria que ele estava levando, ela é substituída por uma veste nova. É isso que o Senhor fez na sua vida. Quando você era pecador, você se encontrava na mesma posição que o filho pródigo. Na verdade, passando por necessidade e vivendo uma vida desgraçada como ele vivia. Mas agora a Bíblia está falando que o Senhor Jesus morreu na cruz por você e Ele te deu novas vestes, colocando uma veste de justiça na sua vida. E hoje você é chamado de justo, de santo, de separado, não por causa das suas atitudes, ou não pelo aquilo que você está fazendo, mas sim porque Cristo, né, morreu no seu lugar na cruz e colocou isso sobre a sua vida. Amém? Hoje você é justo não porque você conquistou essa posição, mas sim porque você recebeu isso de graça. Amém? Hoje você é justo porque você recebeu isso como um presente do Senhor, quando Ele morreu na cruz por você. Então, perceba que a forma de se relacionar com Deus é percebendo que você recebeu esse presente dele. Amém? É percebendo que Ele te deu esse dom de justiça, essas novas vestes de presente para a sua vida. Amém? E aí o seu entendimento vai mudando a respeito das coisas e o seu relacionamento com o Senhor vai mudando. Por quê? Porque você começa a perceber que você é justo hoje. E que hoje você pode entrar na presença do Senhor, orar, porque você é filho. Ele já te escolheu. A justiça na sua vida. E a Bíblia diz que a oração do justo é respondida. Então, se o Senhor Jesus morreu na cruz e fez você justo, hoje, quando você ora, a sua oração vai ser respondida, porque essa é a sua posição no Senhor. Amém? Você começa a perceber que hoje você vive pela fé e não pelo aquilo que você faz. Mas só que muitos cristãos ainda acham que precisam ser dignos de ser considerados filhos. Ainda tem um pensamento a respeito da sua posição, como esses 2 jovens. Eles achavam ainda que eram dignos de ser considerados filhos. E um deles, quando pecou, achou que não era digno mais. Achou que não era mais merecedor disso. Mas o pai frisa para os 2. Vocês são meus filhos, independente do que vocês tenham feito. Você que saiu para o mundão e voltou, continua sendo filho, não mudou a sua posição. Você que achava que precisava servir, você sempre foi filho. Eu sempre te considerei filho.
Amém? Então perceba essa verdade. A Bíblia diz em Romanos 4, do 6 ao 8, o seguinte: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em que o Senhor jamais imputará pecado. Sabe, Davi, ele estava dizendo assim, nossa, o homem que entender, né, e que foi justificado pelo Senhor, não pelas suas obras, bem-aventurado esse homem. Quem é esse homem bem-aventurado hoje? Eu e você. Nós somos justificados sem precisar das obras. É isso que a Bíblia está falando. E Davi, ele reconhecia isso, ele se falava, bem-aventurado esse homem, em que o Senhor jamais vai imputar pecado. Quem é o homem que o Senhor jamais vai imputar pecado? Somos eu e você, porque Cristo morreu no nosso lugar e levou todo o pecado na cruz. Amém? A Bíblia diz ainda em Romanos 4, do 23 ao 24, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nós é que não vamos ter o pecado imputado, porque Cristo levou isso na cruz. Sabe, se nós crermos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, essas vestes de justiça estão sendo colocadas na nossa vida. Amém? Nós começamos a perceber que nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós cremos como Abraão. Abraão creu em Deus e ele recebeu esse dom de justiça, né? E ele foi justificado e foi imputado isso na vida dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O pecado estava sobre mim, havia uma veste de pecado e essa veste é colocada em Jesus. E a veste de justiça que havia em Jesus é colocada sobre a minha vida. Isso é imputar, é trocado e colocado nas nossas vidas. Então perceba que essa nova veste que é só dada para os filhos. Ou seja, para mim e para você que aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Amém? Esse presente dessa veste de justiça, dessa nova veste, ela foi colocada sobre a sua vida. Amém? E aí, né, eu achei muito interessante, e eu creio que é isso mesmo. O pastor Luiz, numa ministração dele, falando dessa veste de justiça, ele fala que o mais legal é que essa veste de justiça deve ser cheia de bolsos. Né? Bolso aqui, bolso ali e tal, bolso aqui em cima. Por quê? Porque em cada um desses bolsos tem uma bênção para a sua vida. Quando você recebe essa veste de justiça, né, você abre um bolso e é provisão financeira, você abre outro bolso e é provisão na sua saúde, você abre um bolso e é uma família abençoada. E isso tudo vem junto com essa veste de justiça, sabe? Lembra que eu te contei que uma das coisas que o pai faz é colocar essa veste para que as pessoas ao redor percebam que aquele filho nunca perdeu a posição? Isso fala dessas bênçãos sobre a sua vida, de ser derramado sobre a sua vida. Mesmo que você tenha pecado e falhado, e todos nós pecamos, é isso que a Bíblia fala. O Senhor mudou a sua veste quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E a sua posição de filho nunca mudou. Então você pode se posicionar como filho, e isso vai transformar o ambiente que você está. Amém? E aí, você precisa entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala isso em Romanos. A Bíblia conta em Zacarias, né, uma experiência que, né, aquele profeta teve. E a Bíblia diz lá em Zacarias 3, do 1 ao 4, o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o que estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: este que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. A Bíblia está dizendo justamente o que acontece conosco. E perceba, na velha aliança, no tempo ainda que Jesus não tinha vindo, o que acontecia é que Satanás estava do lado direito nos acusando. Mas a Bíblia diz hoje que Jesus é o nosso advogado. E quem está do lado direito do Senhor, na nova aliança, nos defendendo, é o próprio Cristo. Amém? Ele é o seu advogado. Então ele está ali do lado do Senhor falando: Ele é justo, Pai. Eu morri no lugar dele. Eu estou aqui para relembrar que eu morri no lugar dele. E se eu morri no lugar dele, não tem mais escrito de dívida, não tem mais pecado sobre a vida dele. Hoje há vestes novas sobre a vida dele. Amém? Isso é algo poderoso. Quando você percebe que você é filho, você percebe que você recebeu essas novas vestes. Amém?
E aí, né, Apocalipse 19 fala justamente disso. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o Senhor decidiu colocar roupas novas na sua vida. O Pai decidiu trocar a sua roupa. E hoje nós recebemos essas vestes de justiça. Amém? Eu digo para o irmão do seu lado, você como filho, também recebeu roupas novas. Também recebeu uma roupa de justiça. Amém? Essa é a verdade sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém? E aí, há um segundo elemento que o Senhor coloca sobre a vida do filho, e é o anel. Amém? E você precisa entender o que significa esse anel. Então, esse anel, ele demonstra autoridade, e ele representa essa autoridade, ele simboliza essa justificação, né? As roupas simbolizam justificação, e o anel representa essa autoridade. Mas o anel, naquela época, é como se fosse um cartão de crédito do pai, que dá autoridade que o pai tem para comprar algo, para fazer algo para o filho. Então, se fosse para os dias de hoje, é como se o pai, que era muito rico, desse um cartão de crédito ilimitado para o seu filho, naquele momento ali, dando autoridade para o filho poder comprar as coisas. Mas a gente pode ver isso através de talvez dois textos que eu quero citar para você. Gênesis 41, 42, né, capítulo 41, versículo 42, a Bíblia diz assim: Então tirou o faraó o seu anel de sinete de mão, então o anel, e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Então, quando o faraó tira o seu anel e coloca na mão de José, ele está dizendo para aquele povo que esse anel, que é a autoridade do rei, está sendo passado para a vida de José. E José tinha autoridade no Egito para mandar em todo mundo abaixo, né, dele. No caso, o único que mandava nele seria o faraó. Por quê? Porque ele tinha, né, respondido umas dúvidas do faraó, tinha mostrado a respeito do sonho, e aí o faraó fala, então, hoje abaixo de mim é você, e aí eu estou te dando esse anel para te dar autoridade nesse sentido. Um outro exemplo está em Esther, capítulo 8, versículo 8, diz assim: Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então o que acontece? Ela estava para escrever ali, e aí ela chega pedindo algo para o rei, e aí o rei fala para ela, então escreva, e aí pegue o meu anel e carimbe ali como se eu tivesse escrito. E o que eu escrevo e tem o selo do meu anel, isso não pode ser desfeito. Então perceba que o anel gerava essa autoridade, né? Esse poder de representar as pessoas. E de representar, né, aquela autoridade ali. E aí é interessante que nós precisamos entender o que é autoridade de verdade e o que seria poder. Então, por exemplo, se tem uma blitz, né, e você está dirigindo um caminhão, né, e aí nesse caminhão você tem um poder, porque o caminhão é forte, ele tem uma força. E você está dirigindo e aí tem uma blitz, e aí o policial entra ali no meio da rua, faz um sinal e manda você encostar. Pela autoridade que há no policial, você deve encostar. Há poder no caminhão, mas a autoridade policial é maior do que aquele poder. Amém? Então perceba que a autoridade fala disso, de algo que sobrepõe o poder. Amém? Então, só para você entender. E aí, quando nós estamos falando de anel na Bíblia, é nesse sentido, de você entender que tem autoridade sobre a sua vida. Então, quando aquele pai decide colocar o anel novamente na mão do filho, ele estava falando o seguinte: tudo que é meu e toda a autoridade que eu tenho, eu estou novamente colocando sobre a vida do meu filho. Então, o pai não estava preocupado se o filho tinha pegado 1/3 do seu patrimônio, né, e pegado a sua herança e gastado, né, de qualquer jeito. O que o pai estava dizendo assim: não importa o que você fez, de forma incondicional, quando você está comigo e entende que é filho, a autoridade está sobre a sua vida. E eu estou colocando um anel no dedo dele para provar isso. E aonde ele for com esse anel, ele está representando
a minha pessoa e tudo aquilo que eu tenho. Então, ele está colocando esse filho novamente diante da autoridade. E perceba que a Bíblia nos fala a respeito de, em Lucas 9:1, a Bíblia diz que Jesus convoca os 12 e lhes dá poder e autoridade sobre os demônios e para curar enfermos. E aí muitas pessoas pensam que só foi para os discípulos. Mas se você for continuar lendo Lucas, em Lucas 10, a Bíblia fala que o Senhor chama 70 pessoas, outras qualqueres que eram discípulos, e também coloca autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Então perceba que você, como filho, também recebeu a mesma autoridade. Essa mesma autoridade que Jesus colocou sobre os 12, essa mesma autoridade que estavam sobre os 70, o Senhor coloca na sua vida quando você se torna filho. E hoje há uma autoridade de Cristo na sua vida. E a Bíblia fala que assim como ele é, você é aqui na terra. Então a autoridade que ele tinha aqui para expulsar demônios, para curar enfermos, para transformar vidas, você também tem hoje sobre a sua vida. Por quê? Porque o Senhor colocou um anel no seu dedo. E é uma autoridade de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia fala que há autoridade no nome de Jesus e isso é derramado sobre a sua vida. Então quando você ora, entenda que não é pela sua oração ou pela autoridade que você tem ou pelo aquilo que você faz, mas sim pela autoridade que o Senhor depositou sobre a sua vida através desse anel que é entregado para o filho, para você que é filho. Então diga para o irmão do seu lado, você é filho e tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Amém? Diga para ele, tem um anel no seu dedo mostrando essa autoridade de Cristo sobre você. E aí, o Senhor ele estava nos mostrando que toda a autoridade está sobre a nossa vida. Que, primeiro, ele muda as nossas vestes para que nós tenhamos convicção de que nós somos justos, santos e separados. Mas ele também coloca um anel no nosso dedo para nos mostrar que a autoridade dele continua sobre a nossa vida. A partir do momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, independente do seu tempo de maturidade ou não, do seu tempo de caminhar com Cristo ou não, você tem a autoridade de Cristo sobre você. Não acho que se você aceitou Jesus há um mês ou aceitou hoje, e eu que aceitei desde que eu nasci, por isso o pastor tem mais autoridade. Não. Na verdade, nós temos a autoridade da mesma pessoa, do mesmo Pai sobre as nossas vidas. Talvez a diferença de alguém que caminha há mais tempo e é um pouco mais maduro é porque ele já tem essa convicção e ele se usufrui dessa autoridade. Talvez um irmão que converteu agora, ele ainda fica na dúvida, mas será que eu tenho mesmo? Será que dá para usar? E perceba que normalmente um novo convertido ele faz assim, o pastor falou que eu posso orar, que eu tenho autoridade, será que eu oro? Vou orar. E aí ele ora, e aí acontece. Ele fala, uau, deu certo, dá para eu continuar tentando. E aí ele vai, na medida que ele vai experimentando, a fé dele parece que vai aumentando e ele vai percebendo que tem autoridade. Então talvez alguém que aceitou Jesus há mais tempo, ele já é um pouco mais maduro e usufrui dessa autoridade justamente porque ele já testou algumas vezes e foi crescendo nisso. É mais ou menos o que aconteceu com esses 70. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele dá autoridade sobre a vida deles para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles saem fazendo isso. E aí quando eles voltam, eles falam, deu certo. O Senhor falou que a gente tinha autoridade e agora deu certo. Ou seja, talvez eram pessoas ainda novas na fé, mas eles receberam a sua autoridade, testaram e quando deu certo eles falam, Jesus, o que o Senhor falou deu certo mesmo. Mas é óbvio que ia dar certo, era o Senhor que tinha falado, concorda comigo? Mas mesmo um novo convertido precisa ter essa noção de que ele tem autoridade para isso, amém? E você mesmo que nunca tenha tentado, tem autoridade na sua vida. Então eu queria te desafiar nessa semana a fazer isso. Ore por alguém, ore por alguma coisa, crendo que você tem essa autoridade, porque essa é a verdade. Você vai começar a ver a mudança no seu dia a dia, naquilo que você orou. Amém? E por último, o que o Senhor coloca nos pés, o que o pai coloca no pé do filho ali, do filho pródigo? As sandálias. E aí nós vemos o Senhor colocando, o pai colocando essas sandálias no pé daquele rapaz. Provavelmente estava descalço ou sem sandálias nenhum. E aí, o que as sandálias representam? Eles representam, o que eles representam na palavra de Deus? O que sapatos ou sandálias representam nesse contexto e sobre a nossa vida? Na verdade, eles representam direitos, Se você olhar para esse contexto, o que o pai estava falando?
Né? O que ele estava fazendo com o filho pródigo? Ele muda as vestes, ele coloca o anel da autoridade, e aí quando ele calça esse sapato, ele estava falando que aquele filho continuava tendo os direitos de filho. Que ele não era servo, que ele era filho, ele continuava na mesma posição. E que os direitos que ele tinha antes de ir embora da casa continuavam sobre a vida dele. E que, né, você perceba que na palavra, o ao contrário da atitude de colocar as sandálias, no caso tirar os sapatos, tem o sentido de abrir mão de direitos. Então se você abrir comigo em Ruth 4, 7, a Bíblia conta a história de Boaz. E Ruth, né, no caso. E aí a Bíblia conta essa história, que havia uma mulher, ela tinha seu marido e seus filhos, e duas mulheres casam com seus filhos. E aí o marido e os filhos morrem. E aí uma das noras decide ir embora, e uma delas decide ficar. A nora que decide ficar conversa com a sua sogra, e a sogra fala assim, olha, dentro do nosso povo nós temos uma forma de ser. E o parente mais próximo, ele tem que assumir você como esposa, para honrar o nome da família e para que o nome do meu filho que morreu continue existindo e a herança dele seja passada. Então a Bíblia conta, né, em Ruth 4, do 7 ao 8, o seguinte: esse era outrora o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócios em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Então, o que estava acontecendo? Boaz era um dos resgatadores. Era um dos parentes mais próximos que poderia honrar o nome daquele homem que havia morrido casando com a mulher dele. Então, era assim que acontecia dos homens ter várias mulheres naquele tempo. Ele casava, né, diante das condições dele, com a mulher de algum parente dele que morreu, e aí ele recebia a herança para perpetuar, continuar existindo o nome daquela família. E Boaz era um dos parentes próximos desse homem que havia morrido. Mas existia um parente mais próximo do que Boaz. E quem era o responsável por assumir aquela mulher que tinha ficado viúva. E aí, essa mulher procura Boaz e Boaz procura o homem responsável. E ele conversa, olha, é o seguinte, essa mulher, Ruth, havia perdido o marido, mas para que ela pudesse, para que ela continuasse com a família, você precisa casar com ela e a herança e tudo que esse homem tinha vai passar para você. Você quer? E aquele homem fala, não quero. Eu estou passando esse direito para você que é o próximo, parente próximo. E aí ele tira o sapato e entrega o sapato para Boaz. Então a Bíblia está contando isso, que nesse momento, o homem que tinha o direito de resgatar aquela mulher e a herança daquela mulher, está falando para Boaz, não, compra você, né, fique com você, e tirou o sapato e entregou para ele. Por que disso? Porque em Deuteronômio 25, se você abrir comigo, do 7 ao 10, havia essa norma do parente próximo. E a Bíblia diz assim, porém, se um homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciões e dirá, meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Qual era a obrigação de cunhado? Então, se tem eu e meu irmão, né, eu morro, o meu irmão deveria casar com a minha mulher para continuar o meu nome existindo. Então, essa era a obrigação do cunhado. Então, os anciões da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá, assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome da sua casa se chamará em Israel, a casa do descalçado. Então imagina o contexto, né? Um homem era casado com a mulher, esse homem morre, e essa mulher chegava no seu cunhado e falava, olha, seu irmão morreu, agora você precisa me assumir. E esse homem fala, não, eu não vou assumir, essa mulher matou o meu irmão, já até morreu mais cedo, é uma jararaca, não quero casar com ela. E aí, o que essa mulher tinha o direito? De publicamente cuspir no seu cunhado e tirar os calçados dele, por quê? Porque ele estava perdendo o direito
de assumir as coisas do seu irmão e não estava cumprindo com as suas obrigações. Então perceba que era esse o contexto que aconteceu com Boaz. Mas Boaz decide assumir, por isso ele recebe o calçado. Então o calçado na Bíblia tinha esse sentido de direito, né? De estar recebendo os seus direitos, que havia ainda direitos nesse sentido. Então, você também pode olhar para o contexto de quando Moisés entra na presença de Deus e Deus fala assim: Moisés, tira as suas sandálias porque esse lugar é santo. Ou seja, o que Deus estava mostrando ali? Que Moisés não tinha o direito de estar pisando naquele lugar e por isso ele retira as sandálias. Da mesma forma, isso acontece com Josué quando ele vai ter com o Senhor. O Senhor fala: tira as suas sandálias. Por quê? Porque Deus estava dizendo: você não tem o direito de pisar nesse lugar. Então, retire as suas sandálias. Então, perceba que sempre que nós falamos de sandálias, de sapato, de tirar ou de colocar, nós estamos falando de tirar direitos ou colocar direitos. Amém? E a Bíblia nos fala que o pai coloca novamente os sapatos nos pés do filho. Isso estava mostrando que todos os direitos de filho estavam sendo colocados novamente sobre a vida dele. Perceba que você era inimigo do Senhor por causa do seu pecado, mas quando Cristo morre no seu lugar, você se torna filho. E todos os direitos que haviam sobre a vida de Jesus como filho, toda a herança que ele tinha para receber, você como filho está recebendo hoje. Amém? Então diga para o irmão do seu lado: você é filho, irmão. E você tem os sapatos calçados nos seus pés. Os direitos de filho estão sobre a sua vida. Amém? Essa é a verdade sobre você. Você tem os direitos de filho. E aí, você pode perguntar: pastor, mas quais são os direitos de filho? Né? Talvez você tenha tido essa curiosidade. Eu quero que você abra comigo em Lucas novamente, 15, no finalzinho. Ali no versículo 31. A Bíblia diz o seguinte: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Sabe, aqui talvez você nunca tenha percebido, mas tem algo poderoso. O filho mais velho, ele estava falando: pai, eu te servi a vida inteira e não recebi nada do Senhor. Né? Os meus direitos como filho eu não recebi. E aí o que o pai responde? Filho, o tempo todo você teve a minha presença, você esteve comigo, e tudo que era meu é seu. O direito de filho é você ter direito de estar junto com o Senhor, estar em contato com Ele, ter presença dEle, estar com Ele o tempo todo. E isso, quando Cristo morreu na cruz, Ele restabeleceu o nosso relacionamento com o Pai. A Bíblia diz que Jesus veio até a terra para nos mostrar uma nova face de Deus. E qual é a face que Ele nos mostrou? Um Pai. Sabe, a Bíblia está dizendo que o seu direito de filho, de estar sempre junto com o Senhor, quando os sapatos são colocados novamente, você tem esse direito. Sabe, o Senhor, Ele está te dizendo que você pode estar com Ele o tempo todo, porque esse direito foi restabelecido na sua vida. Amém? E a Bíblia está dizendo ainda que o Pai disse que tudo que Ele tinha era do Filho. E o que isso significa nas nossas vidas? Que toda provisão que nós precisamos, tudo aquilo que é do Pai. E perceba, o Pai que nós estamos falando aqui é o Pai que criou todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus que criou tudo que existe. A Bíblia fala que nos céus, a riqueza que existe lá é que as ruas são de ouros. Então a gente não tem nem dimensão do tamanho daquilo que o Pai tem. E a Bíblia está dizendo que tudo que o Pai tem também é direito nosso. Que toda a provisão que o Pai tem é nosso. Não à toa, Filipenses diz que hoje nós somos supridos nas nossas necessidades, baseado na riqueza da glória, naquilo que há no céu. Ou seja, toda a provisão que nós precisamos, isso é um direito nosso também. E o Senhor está dizendo que nós já temos isso quando Ele calçou os sapatos sobre a nossa vida. Sabe, nós não precisamos mais
passar por necessidades, porque o Senhor já supriu isso na cruz. E isso é um direito sobre as nossas vidas. Então, todas as vezes que você conversar com o Pai, você não precisa convencer Ele de que você merece receber aquilo ou de que você é digno de ser filho para receber aquilo. Você já é filho. Então, a sua forma de se relacionar é: Deus, obrigado pela provisão. Obrigado porque o Senhor já me supriu. Obrigado porque o Senhor já transformou. Porque eu sei que sou filho. O Senhor já me disse isso. Sabe? Uma das coisas que me chama muita atenção no pastor Aloysio, né? E eu acompanho ele direto e mesmo diante às vezes, de acusações que surgem, uma coisa que ele nunca deixa de falar é que ele fala: eu nunca mereci o lugar que eu estou. Tudo aquilo que o Senhor construiu através da minha vida, eu sei que eu não merecia, eu não era digno, mas eu sempre tive a convicção de que eu era amado. Eu sempre entendi que o Senhor me amava de forma incondicional e que isso era coisa que o Senhor derramou sobre a minha vida. E ele sempre fala isso nas capacitações, nas ministrações, nos cursos que ele dá, que todos os dias, há um bom tempo, ele acorda e ele fala: obrigado, Deus, porque o Senhor me ama, porque eu sou um filho amado, e eu sei que o Senhor tem coisas boas para mim, porque o Senhor é um pai bom, que é bom o tempo todo, e o Senhor tem coisas boas para os filhos, e eu sei que eu sou filho, e eu sei que tem coisas boas para mim hoje. E ele fala que ele declara isso todos os dias, que ele acorda declarando isso, que ele vai dormir declarando isso. E ele fala assim: talvez, sempre me pergunto qual é o segredo do meu ministério. Eu não acredito que tenha um segredo, mas se eu puder indicar alguma coisa é isso, que todos os dias eu acordo com a convicção de que eu sou filho, um filho amado. Um filho em que Deus tem prazer em abençoar. Um filho que tem entendido que tem os seus direitos que o Senhor mesmo deu. Que não tem nada a ver com o que eu possa fazer, mas sim com aquilo que Cristo fez. Então, isso é algo que sempre me marca. E todas as ministrações que eu ouço dele, ele fala isso. Eu sempre acordo e sempre vou dormir declarando que eu sou amado pelo Senhor, que eu sou filho. Sabe? Isso é algo poderoso. Quando você perceber que você não é servo, mas você é filho, que o Senhor colocou vestes novas sobre a sua vida, que o Senhor colocou um anel de autoridade e que o Senhor colocou esse sapato, que são os seus direitos, você vai começar a experimentar essa vida de filho. Sabe, muitas vezes você tem caminhado com o Senhor como esse filho mais velho e não tem usufruído de todo o seu direito, mesmo estando junto com Ele. Mesmo estando com tudo ali nas suas mãos. Por quê? Porque você ainda acha que precisa fazer algo por merecer. Porque você ainda acha que não pode pedir para o Senhor, porque você não é digno. Você pecou naquele dia, ou você fez algo de errado há um tempo atrás. Talvez o teu passado, você ainda deixa Ele te condenar. Mas o Senhor quer mudar isso. E Ele quer reforçar que você é esse filho amado dEle. Que você é esse filho que teve vestes renovadas, que você é esse filho que tem a autoridade colocada no seu dedo através de um anel, que você tem os direitos colocados nos seus pés através do sapato, e você pode usufruir da presença e da provisão do seu Pai. Amém? Olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.